Mais uma entrevista aqui no Copcast, o Última Rácio, diretamente aqui da Copa Internacional 2024. Hoje eu tenho a honra, como sempre, de receber policiais, escritores que produzem doutrina e conhecimento. Recebo aqui nos estúdios delegado da Polícia Civil da Santa Catarina, aqui o nosso nobre amigo João da Cunha. Muito obrigado pela presença, seja muito bem-vindo, meu amigo. Eu que agradeço, Coronel, uma honra estar aqui, uma honra conhecê-lo pessoalmente. Já acompanho seu trabalho há bastante tempo no Instagram, então é um prazer muito grande estar aqui com o senhor hoje. João da Cunha, é uma satisfação imensa, cara, quando a gente encontra aqui alguém na feira, depois fala, pô, te acompanho nas redes sociais, e eu fico triste por outro lado, porque ter você como seguidor, não te seguir de volta e não saber dessa obra primorosa, e só fiquei sabendo porque o Sansone me falou, Luciano, tu tem que entrevistar esse cara, e realmente... Eu agora começo a ligar o nome à pessoa, porque esse livro aqui eu já tinham comentado sobre ele, sobretudo nessa área de balística, que é uma área muito importante, né? Eu que venho do direito, tenho mestrado, doutorado no direito, e a gente percebe uma série de lacunas que existem no direito, sobretudo no campo da atividade policial, da ciência policial, e a balística é uma questão muito relevante e discutida, sobretudo, né, porque a gente tem colegas policiais, né, que se vê em situações numa legítima defesa, no estrito cumprimento do dever legal, se vê envolvido numa ocorrência policial, e a balística ela é muito relevante, não só apenas para aqueles que militam, né, na Polícia Judiciária, mas é um assunto que permeia e que todo policial tem a obrigação de saber um pouco. E aqui o João da Cunha Neto traz essa obra primorosa, que eu já peço para quem não conhece a obra, que possa, e ele vai dar aqui o caminho das pedras, onde os senhores poderão adquirir. Fale um pouco da obra, meu amigo. Coronel, essa obra surgiu de uma constatação ao longo da minha carreira como delegado de polícia, que muitas ilegalidades eram cometidas pelo desconhecimento mais basilar sobre arma de fogo. Nosso mundo jurídico, não só dos policiais, mas os juízes, promotores, advogados, defensores públicos, não tem o mínimo contato com armas de fogo, então fica uma coisa muito atécnica. A ideia do livro foi trazer conhecimento básico, um livro fácil de ler, um livro que não entre em minúcias da matéria, mas seria o básico que todo operador do direito deveria conhecer sobre armas de fogo, especialmente os policiais. A maioria das pessoas tende a acreditar que os policiais são todos peritos em armas de fogo, todos conhecem muito sobre balística, mas infelizmente ainda não é a realidade. A gente está feliz de contribuir com esse processo e ombrear, Coronel, com tantos policiais hoje, escritores, como o senhor bem comentou, como, por exemplo, o João Bosco, como o Luiz Gaspar, como o Duliano, que é policial federal, o Tortola, que é policial federal, também escreveu um livro muito legal sobre gelatina balística. Então, ao longo dos últimos 5, 6 anos, mais ou menos, a gente vê um crescimento e um fortalecimento muito forte da balística como ciência no Brasil, e isso contribui para o mundo policial, especialmente com essa correlação com o mundo jurídico. Em que sentido? Quando a gente traz tecnicidade para o mundo do direito sobre armas de fogo, a gente evita, por exemplo, que um policial chegue aí ao tribunal do júri, porque reagiu numa situação de confronto armado, e o juiz ou o promotor ou o seu defensor mesmo acredite em poder de parada, acredite que um disparo era suficiente, acredite que, porque ele deu 3 disparos, seria um excesso de conduta, por exemplo. A gente está bem feliz de ver o nosso livro sendo usado na defesa de policiais, especialmente, em questões notadamente da balística terminal. O desconhecimento sobre os efeitos que um projétil causa no corpo humano ainda é muito grande no Brasil, especialmente no mundo jurídico. E às vezes o laudo pericial não consegue dizer com clareza se aquela conduta foi justa ou injusta. Ele vai só descrever um fato. Quem vai dizer se aquilo foi legal ou ilegal, foi uma conduta excessiva, é o intérprete da lei. Nesse caso, os operadores do direito. Então, a gente está muito feliz de poder contribuir com esse livro. Ele já tem 4 anos, já está na sua 2ª edição, já está atualizado também com os novos decretos que vieram no ano passado. A parte de calibres permitidos, restritos, já foi devidamente atualizada. Temos todo o processo de construção das armas de fogo modernas. A gente passa por todo o histórico, desde lá da invenção da pólvora pelos chineses, até o desenvolvimento das armas modernas. A gente tem
um capítulo só sobre aspectos jurídicos relacionados às armas de fogo, sobre objetos materiais, os delitos da Lei 10.826. Também pude contar com a feliz contribuição de grandes amigos e conhecedores das suas áreas. Por exemplo, meu amigo Paulo Bedran, também policial federal, um cara excepcional, sabe muito sobre balística, uma das minhas maiores referências hoje no Brasil. Consegui convencer o Paulo Bedran a fazer um capítulo sobre calibres em ascensão. Temos também a minha amiga perita Sidneia, fez a parte de balística forense, a parte de microcomparação. Ficou um capítulo muito ilustrativo para os profissionais do direito. E também o meu amigo e policial civil médico, Doc Manilha, lá do Paraná, que escreveu também a parte de balística terminal, ajudando a elucidar esses mitos que permeiam a nossa atividade e também poder contribuir para uma escolha melhor de munição, por exemplo, no meio policial. A gente vê que paulatinamente as coisas estão melhorando, as coisas estão mais técnicas comparadas a 10 anos atrás, especialmente a escolha de armamento, escolha de munição, escolha de proteção balística e assim por diante. Então, muito feliz de estar aqui no COP, muito feliz de estar aqui no seu podcast, para mim é uma grande honra. João da Cunha, é isso que você falou, muito importante. Eu já fiz algumas entrevistas com advogados, com juízes, promotores, né, defensores. O que a gente percebe, obviamente essas entrevistas são com pessoas que têm um certo conhecimento da atividade policial e procuraram se especializar. Mas a regra não é essa. Pouquíssimas pessoas entendem um pouco da realidade da atividade policial. Mas são essas pessoas, são esses advogados que não entendem, que vai às vezes defender um policial, são esses juízes que vão julgar um policial, são esses promotores que irão acusar um policial. Então hoje a gente fica feliz que a gente vê aos poucos a ciência policial, que hoje já é reconhecida pelo Ministério da Educação como um novo ramo do conhecimento estudado no Brasil, e a gente vê a quantidade de artigos científicos e de livros que são publicados relacionados a esse universo. Então, hoje já há uma doutrina para que essas autoridades envolvidas nesse processo, no sistema de justiça criminal, tenham acesso a obras como a sua. E é importante mencionar, eu tive a oportunidade de estudar fora, e já se fala no direito policial, né, já se fala no direito operacional. A gente percebe no direito policial operacional, a gente já percebe que o direito em outros países já tem dado um acento mais positivo a esse conhecimento que o jurista precisa a respeito da atividade policial. No Brasil, a gente ainda está dando os primeiros passos, né? Essa é a sua obra, ela vem ao encontro justamente de municiar os operadores do direito, né, a como agir em análise de processos, né? Então, parabéns, viu, cara? E eu vi aí o time só gigante, né, na contribuição, né? Foi uma obra escrita a muitas mãos e é muito gratificante poder contribuir. E também, Coronel, eu tive a felicidade de acabar meu mestrado agora na medicina da USP, em março, e a gente fez durante 3 anos a testagem das munições de uso policial do Brasil conforme o protocolo do FBI, porque nunca tinha sido feito de maneira independente. Os únicos dados que a gente tinha eram dos próprios fabricantes, o que, claro, tem toda a questão do conflito de interesse, porque eles fabricam um produto e querem vender o seu produto. Então, a gente testou de forma independente, conforme parâmetros bem aceitos em todo o mundo ocidental, oriundo do FBI, com emprego de gelatina balística devidamente calibrada, conforme já foi determinado o parâmetro por Fakhry Malinovsky lá em 85 da gelatina balística. Conseguimos reproduzir aqui no Brasil, até como uma patente requerida lá pela USP, trabalho do organizador, professor João Paulo, do meu colega também, o Lucas Messiano, que é o mago da gelatina balística. Ele realmente é muito bom no que ele faz, consegue produzir os blocos de gelatina conforme a norma exige, conforme a calibração que a gente precisa, para chegar no dado final, Coronel. Qual que é o dado final? Quais são as munições policiais hoje do Brasil que são boas, que atendem aos parâmetros do FBI, e quais não atendem? O que me incomoda às vezes é ver algumas instituições policiais que compram munição baseada em propaganda, baseado em material de divulgação, sem uma base científica. Então, a gente conseguiu, através desses parâmetros, trazer de forma objetiva, racional, de forma sem conflito de interesse, quais são as munições mais adequadas ao trabalho policial e quais são aquelas menos indicadas. Então, aos poucos, como o senhor bem disse, a ciência policial como um todo no Brasil vem crescendo, especialmente agora nesse nosso ramo da balística. É um motivo de muita felicidade
poder contribuir com esse processo. Não, e a sua fala tem um acento científico muito importante que é necessário nas obras, né? A partir de uma ciência baseada em evidências, que é aquilo que a gente busca, nós policiais, na prevenção do crime, no combate e no enfrentamento ao crime, e toda a sociedade ganha com isso, né? Essa incorporação, inclusive, parabéns pelo mestrado, né? E que venha logo o doutorado e que você continue nessa caminhada que é muito importante. Há uma lacuna, né? De produção de conhecimento nessa área, há muita necessidade até nos bancos universitários, né? Hoje a gente, por exemplo, no direito, né, se discute muito que o mercado está saturado, né? E outras áreas também, mas a gente percebe que há caminhos que o operador do direito pode seguir buscando se especializar, né? E é isso que você tem feito, e nada melhor do que um profissional da segurança pública, um policial chão de fábrica, né? Procurando conhecimento, estudando, fazendo mestrado, doutorado e produzindo conhecimento, que é importante, né, para entregar para a sociedade, sem falácias, sem narrativas e baseado na técnica também. Né? Essa ideia. O trabalho ainda é muito, muito longo, coronel. Me entristece saber que ainda tem academia de polícia no Brasil que formam seus policiais sem nenhuma cadeira de balística, sem nenhuma hora de aula de balística. Até fiquei sabendo de turmas de colegas delegados de um estado da federação que não tiveram uma aula, uma hora a formação de muito balística. Curta, né? Muito Meses, rápida, né? e Muito tal. Rápida. Exato, tem que condensar muito e acabam tirando um conhecimento tão essencial para a vida desse policial, para a vida profissional dele, para ele saber como é que funciona o seu instrumento de trabalho, para saber o que ele é capaz, o que ele não é capaz. Então, a nossa ideia é tentar conscientizar, especialmente os gestores da segurança pública do Brasil, da importância da tecnicidade, da importância da ciência balística na ciência policial, para que a gente possa suprir essas lacunas. E João da Cunha, geralmente são os vídeos que a gente tem maior visualização no nosso canal no Instagram, são aqueles vídeos, e eu gosto muito de publicar, vídeos de situações reais em que você percebe, às vezes o policial efetuando um disparo e o cara vindo na direção, ele efetua outro disparo e você fala, cara, isso o que esse cara tomou? Né? Então é interessante utilizar o TikTok, o Instagram, essas redes sociais em vídeos curtos para que o policial ele se aperceba que, peraí, né? Essa questão de só dar um disparo e pronto, está garantido, é muito complicado. E é bom também que os juízes que julgam, né? Os promotores que acusam, e por isso que é interessante, tem acontecido com maior frequência, que as polícias acordarem e levarem juízes, promotores, defensores e até advogados para dentro dos estantes, simulando situações reais, colocando colete, capacete, fazendo aquela autoridade se estressar e ter que efetuar um disparo. Todos que passam por esse processo, terminam o processo e falam, cara, eu vou julgar diferente agora. Entendeu? Então, é muito importante isso, né? É complicado. Eu não sei se você já teve a oportunidade de treinar aí algumas autoridades ou participar desses processos. Já, defensores públicos, juízes. É ou não é o comentário depois que... Com certeza, muda totalmente a visão, coronel. Até no livro, a gente criou uma expressão que se popularizou no meio policial, que é a balística do caos, né? É a absoluta imprevisibilidade do comportamento balístico daquele projétil e daquela pessoa que está recebendo esses disparos. E às vezes até da arma, né? De uma limpeza ineficiente. Perfeito. Às vezes até uma boa arma, mas está com uma limpeza ineficiente. Perfeitamente. E isso vai impactar no poder de impacto da munição final. São tantos fatores que vão temperatura, tudo. Passo de raiamento, o tamanho do cano, o tipo de projétil, a massa do projétil. Se a pessoa está parada, está andando, está de roupa pesada, roupa leve, se é magro, se é gordo, a distância, o ângulo de incidência, se pegou osso, não pegou osso. Então são tantos fatores que é sempre caótico. E a gente vê isso na sua rede social, vários casos de policiais efetuando diversos disparos que a pessoa continua na sua ação criminosa, até investindo contra o policial. Até foi bastante famoso um vídeo agora dessa semana, que era uma mulher com uma faca indo para cima do policial e ele efetuando os disparos, enfim. E eu só imagino um juiz ou um promotor lendo aquele laudo. Trata-se de mulher com, 7, 8 disparos na região torácica. A leitura fria daquele laudo cadavérico, vídeo, né? Exato, poderia levar uma conclusão errada de que o policial agiu com excesso. Quando a gente percebe pela filmagem que não, até a balística do caos age e às vezes os disparos de arma de fogo não são incapacitantes, ou pelo menos incapacitantes na velocidade que se desejaria por uma questão fisiológica, uma questão de tipo de munição, de projétil, o que quer que seja. Então a nossa ideia é
combater esse determinismo judicial de que um disparo é suficiente, 2 disparos é suficiente, ou o que quer que seja, porque a gente percebe que a realidade é muito mais complexa do que isso, e esse conhecimento tem que chegar no operador do direito, que tem o poder da caneta e vai julgar aquele policial que teve que tomar uma decisão numa fração de segundo, e depois vai ficar anos sendo escrutinado ali, julgado e analisado e tudo mais na sua ação muito rápida e sob alto estresse, que também a gente sabe que nosso comportamento sob estresse é diferente do comportamento normal, com batimento cardíaco, adrenalina e tudo mais. Então, é bastante interessante essa análise de casos reais e aos poucos isso está entrando nos corações e mentes dos nossos operadores do direito. João da Cunha, uma satisfação imensa, cara, ter você aqui. Agradecer em nome da comunidade policial brasileira pelo importante contributo. Eu espero que você se matricule logo no seu doutorado e possa entregar outra grande obra, outra grande pesquisa pra gente. Muito obrigado, meu velho. Eu que agradeço, e para quem quiser adquirir o livro, pode entrar lá no site do clubedeautores.com.br ou na própria Amazon também tem, ou pode mandar um direct lá no Instagram, @jcunhaneto12, me manda um direct que eu mando pelo correio autografado aí para quem tiver interesse. Obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade, uma honra conhecê-lo. Perfeito, esse foi mais um episódio Copcast Última Ratio, diretamente da Copa Internacional 2024. Até o próximo episódio. Forte abraço. Valeu. Falou, meu velho.